Agora sim. Aí, tudo bom, gente? Boa tarde a todos, bem-vindos ao chat com vocês. Vocês estão ouvindo bem, estão enxergando? Acabei de ter um pequeno problema técnico aqui na escolha de câmeras, mas deixa eu ver aqui no chat. Por favor, se vocês puderem dar um joinha aí no chat, se tá tudo certo, se vocês estão escutando, tá? Mas vamos lá. Eu sou José Paulo, novamente aqui como host do programa, faz um tempo que eu não apareço por aqui. Aí, pessoal, dando um joinha, muito obrigado. Bem-vindos aí ao chat com vocês. Esse é o 6º programa, esse daqui é o Pedro. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês já estão mais acostumados com o Pedro do que com essa nobre face. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre várias novidades aí do último trimestre do Jump Cloud. Teve um monte de lançamento, coisa de IAM, coisa de MDM, inclusive lançamento ontem. Pedro vai falar aí do novo recurso, né? Qual que é o recurso? Dá um spoilerzinho do nome? Da parte do SaaS Management. SaaS Management. A gente vai abordar tudo isso e muito mais. Temos aí 2 spoilers para dar também sobre recursos do Jump Cloud, certo? Então, eu queria começar aqui falando para vocês um pouco sobre os lançamentos que tiveram em IAM. Teve Conditional Policies, teve coisa de SaaS Management, teve coisa de Password. E eu vou passar a palavra aqui para o Pedro um pouco, tá? Só para mostrar para vocês, olha que coisa bonita. Agora nós temos ângulos de câmera. Não só a Jump Cloud teve novidade. Olha só que coisa maravilhosa. Minha nobre face, a gente dá zoom. Olha que bonito. Aqui, ó. Eu vou falar com você. Entendeu? E aí, agora, por favor, Pedro, conta um pouco pra gente, então. Vamos lá, pessoal. Teve muita novidade, assim, nos últimos meses, né? A gente colocou nos últimos 3 meses. Eu não sei ao certo, como teve muito lançamento, não sei ao certo o mês exato que saiu, se foi ou no comecinho, tipo 3 meses atrás, ou se foi há uma semana atrás, mas assim... Teve muita coisa, né? A verdade é que teve muita coisa, de toda a plataforma, né? Então não só da uma parte de IAM, não só de MDM, não só para a parte do administrador, mas para todo mundo. Então assim, todos os clientes, seja você um cliente que está muito mais focado ali no dia a dia, né, de IAM, ou um que está muito mais focado em MDM, teve novidade, tá? Para ambos ali os cenários. Então, eu estou com uma colinha aqui, e a ideia é o quê? Eu vou compartilhar minha tela para vocês, com o portal do Jump Cloud, e aí eu vou mostrando para vocês, de fato, ali na console, tá? As novidades. Essa primeira parte, a gente vai focar principalmente no que já foi, né, lançado, ou seja, o que já está no ar. Se por algum motivo, tá, você não estiver vendo alguma feature ainda, avisa que a gente consegue agilizar. Se é algo que lançou bem recente, tem um processo de deploy global da Jump Cloud, que ele vai indo em fases, tá? Então a gente até consegue pedir para agilizar, se por acaso você não recebeu, mas eu acredito que sim, tá? Acho que tudo que eu vou mostrar aqui, todo mundo já tem ali no seu tenant Jump Cloud. E para o final, a gente vai deixar o mais legal para o final, né, Zé? Lógico. A gente guardou aqui 2 spoilers, né, que basicamente são coisas que talvez muitos de vocês nem tenham ouvido falar pela Jump Cloud. Eu acho que talvez nem tenham comentado em roadmap, né, nos webinars de roadmap que a própria Jump Cloud faz. Então, de fato, são spoilers, né, só para vocês que estão aqui hoje com a gente. E são 2 funções, assim, bem esperadas. Eu não estou nem exagerando. Acho que quando eu mostrar para vocês, vocês vão confirmar, falar assim, caramba, finalmente, né, a Jump Cloud vai lançar isso aqui. Então, fica até o final. Eu tenho certeza absoluta de que estava todo mundo esperando assim, ninguém conseguia dormir pensando, caramba, vão lançar isso no Jump Cloud. É mais aguardado que o Battlefield 6 e o GTA. Nossa, mais aguardado que a Copa do Mundo, a galera tá só se fala em outra coisa, impressionante. Exato. Então vamos lá, Pedro, compartilha a tela com o pessoal aí, mostra um pouco das novidades que a gente teve de IAM. Vai. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Pô, achei que ia fazer uma puta troca de câmera e errei o botão. Vamos lá. Vai! Calma, que agora eu vou compartilhar. Walk Showroom, vamos lá. Aqui é um ambiente real, tá? Jump Cloud. Deixa eu só confirmar aqui no Crowdcast se vocês estão vendo. Beleza, acho que todo mundo está vendo, né? Se vocês puderem mandar só um joinha só para confirmar que está tudo certo, que a transmissão tá da tela, assim, a qualidade da transmissão tá boa. Beleza. Ô Pedro, eu acho só, se você reduzir um pouquinho a tela, deixar ela mais quadrada, acho que vai dar para ver melhor. Deixa eu dar um zoom então aqui. Pode Melhorou ser zoom um pouquinho? Também. Tá em 90%. Que agora tá um pouco melhor. Mas também vai facilitar na hora de editar, cara. Deixa a tela do navegador quadrada.
É melhor. Então, aqui, Até aparece melhor aqui na transmissão. Beleza. Agora acho que tá ok. Tá aparecendo o menu todo ali, a Para tela mim não toda. fez a menor diferença aqui. Você deixou a tela Vamos lá. quadrada, tá tudo bem. Boa. Então vamos lá, gente. Então acho que o primeiro item aqui que a gente tem, vamos começar primeiro com a parte de AM, tá? Depois a gente vai para MDM, depois admin. Aqui a parte de conditional policies, e agora a gente tem a opção de fazer políticas baseadas em Google Chrome, tá? Um ponto importante, até antes de eu começar aqui, tá? Dúvidas, vocês forem tendo, assim, comentários sobre as funcionalidades, vão mandando aqui no chat. As dúvidas vocês podem tanto mandar no chat, mas tem uma função bem legal que é a parte de perguntas, né, do próprio Crowdcast, que o pessoal vai votando, vocês mesmos vão votando. E aí no final a gente vai reservar um tempinho para responder, tá? Tentar responder todas elas. Então qualquer dúvida sobre algo que eu mostrar já pode ir mandando lá, não precisa esperar até o final. Então a primeira é a parte de políticas condicionais, né? Ela fica aqui dentro de Security Management. Eu não vou conseguir aprofundar, tá, gente, em todas elas, por conta do tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois só entrar em contato que a gente consegue aprofundar, fazer uma reunião específica com alguém, tá? Não tem problema. Mas aqui dentro, né, de Conditional Policy, a gente tem as políticas de acesso. Então, antes a gente tinha a política ali para Device Trust, que era o dispositivo que é gerenciado pelo Jump Cloud, acesso filtrado, né, por IP. A gente tinha a parte também de fazer, por exemplo, por localização, e assim vai. O que a gente tem agora adicional? Quando a gente vem aqui em Device Trust, nesse menuzinho, antes a gente só tinha esse Jump Cloud Mobile Device Trust, né, que era para dispositivo móvel. A gente tem agora essa aba chamada Chrome Device Trust. Tá? Basicamente, aqui a gente faz a conexão com o painel do Google. Você não precisa ter o painel ali, uma licença específica do Google. Isso aqui tem desde o primeiro licenciamento do Google Workspace, tá? E aí você vai seguir o procedimento da Jump Cloud, fazer a integração. Quando você fizer a integração, você vai conseguir usar essa condição aqui, seja para o portal, né, ou para a aplicação SSO. Ele vai abrir aqui. Você vai ter a opção de selecionar lá se você quer fazer a política baseada pelo perfil do navegador, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Pelo perfil do navegador, que é esse Manage Chrome Browser, aqui é o navegador todo. Então você consegue gerenciar o navegador todo lá pelo painel do Google, e aí você aplica a política. Olha, se a pessoa tiver de um navegador gerenciado pela minha organização, ela pode acessar tal recurso, ela não pode, e assim vai, né? Você vai definir ali as regras de acesso. E a outra opção é para perfil do Chrome gerenciado. Então, assim, você pode ter um navegador gerenciado, mas o perfil que a pessoa está usando não necessariamente precisa ser um perfil gerenciado, um perfil corporativo, etc. Mas, se você quiser que ele só acesse também com o perfil, ou você pode usar uma só política, tá? Não precisa usar as duas condições em conjunto, você pode fazer isso. Você também pode aplicar aqui pelo Manage Chrome Profile. Aí ele vai considerar o perfil que a pessoa está logada no navegador do Google Chrome, tá? Então, é só basicamente você colocar aqui que o domínio, né, ele está com esse enrollment, ou seja, está configurado, e aí você coloca o domínio da sua empresa, que é o mesmo domínio do Google. Fazendo isso, o Jump Cloud já faz todo o restante, tá? Ele já faz toda a validação, se a pessoa está de um perfil gerenciado, se ela está de um navegador gerenciado, e assim vai. Então, isso aqui tem uns casos de uso bem legais. Então, por exemplo, se você não tem se o usuário não tem máquina corporativa, mas pelo menos você quer gerenciar o navegador que ele está acessando para aplicar políticas de extensão, você quer que, por exemplo, vamos supor, ele não está de uma máquina corporativa, mas eu tenho uma extensão da minha ferramenta de DLP. E toda vez que ele for acessar, né, o Google Chrome ali, corporativo, etc., o Google Drive corporativo, né, eu vou ter uma extensão que vai fazer a proteção, né, de não ter nenhum vazamento de dados. Só que eu consigo fazer isso se ele tiver extensão. Então, você força o usuário a usar um perfil gerenciado, tá? Então, inclusive, pelo que eu entendi, isso daí ajuda até se eu estou usando, por exemplo, na minha casa, ou estou usando um computador pessoal, isso. Só que eu logo com o perfil da empresa. Eu vou conseguir gerenciar aquele usuário, mesmo ele no computador pessoal, com aquele perfil, tá tudo certinho. Você vai gerenciar a sessão dele do navegador. Puta, legal. Mesmo, mas o usuário vai precisar do Jump Cloud instalado na máquina pessoal dele? Não, isso daí vem direto pela extensão. Isso, exato.
Não precisa ter o agente na máquina, nem nada assim. Olha isso. Só o navegador de fato seja essencial. Funciona para dispositivo móvel, isso? Isso aqui funciona, normal. Tranquilo. No celular, normal. Maravilha. Segue o baile. Beleza? Então, acho que essa é a primeira novidade. É bem legal. Vamos para a próxima. A próxima aqui, eu tenho aqui, a próxima seria SASMed, mas eu vou pular para deixar ele pro final aqui na parte de AM, que eu já mostro as duas coisas em conjunto. A segunda é de Password Policies, né? Então, acho que esse aqui vocês até acabaram vendo. Esse aqui é uma que eu sei que saiu lá no comecinho, mais ou menos uns 3 meses. Vem só um pouquinho para cá. Aqui. Ai, tá bonito agora. Que fica aqui, né? Dentro também de Security Management, a gente tem a parte aqui de Password Policies, tá? Basicamente, antes, a gente conseguia criar a política de senhas do Jump Cloud, né? Só que ela se aplicava de maneira global. Ou seja, todo usuário do Jump Cloud, né? Ele caía na mesma política de senha. Então, isso era um negócio que tinha muito cliente, né, que estava pedindo tudo para você ter mais flexibilidade de aplicar uma política para um grupo específico de pessoas, né? Eu tenho terceirizado, os terceiros têm que ter uma política diferente, o funcionário interno, o funcionário de outro departamento, e etc. Então, agora é possível fazer isso, tá? Então, a gente tem a Default Policy, que é aquela que vocês configuravam dentro de settings, né? Que é global, mas você tem a opção de criar uma nova aqui, né? Você coloca o nome da política, e aqui sim é onde está o segredo, né? Você vai ter todas as configurações aqui embaixo, tá? Igualzinho vocês já conhecem. Mas aqui em cima você tem a opção de definir para qual grupo de usuário você vai aplicar essa política de senha, tá? E aí é por ordem de precedência. Então, assim, se um usuário tiver mais de uma política aplicada, por conta dele fazer parte de mais de um grupo, né, que tem políticas diferentes, a que vai valer é a primeira política, tá? Então, aqui eu não tenho, né, habilitado porque eu só tenho uma política, mas se você tiver 3 políticas, por exemplo, isso aqui já vai estar habilitado para você configurar a ordem que você quer que a política se aplique. Beleza? Igualzinho ali a parte de conditional policies e tudo. Então essa parte política veio para isso, todo mundo já consegue usar, tá? Vamos para o próximo item aqui. O próximo item é para contas federadas da Apple, né, com o ABM, né, que é o App Business Manager. Esse aqui é para clientes assim que usam o Jump Cloud e que tem um parque Apple. Basicamente, de forma muito simples, tá? A gente agora, a Apple, né, ela implementou a opção de você ter Apple ID, né, corporativo dentro lá do ABM. Antes não era possível. Você tinha, assim, até era, mas você tinha que fazer toda a criação manual. Ele não tinha um suporte muito bem com provedores de identidade, etc. Então, a Apple atualizou essa parte lá dentro. E aí ela adicionou toda a parte de single sign-on. Então, o usuário consegue logar no ABM, né, vamos dizer assim, com a conta corporativa via single sign-on. Aqui no caso, ele usa conector OIDC, tá bom? Então, a gente até tem aqui o conector, ó, vou pesquisar para vocês. Seria esse conector aqui, esse Apple Business Manager, tá? Ele é um conector OIDC, então ele já vai vir pré-configurado, você configura com o seu ABM, e ele tem também a parte de skin, né, que é o Identity Management aqui, que é para fazer provisionamento. Então, uma vez que você configurar as suas contas do Jump Cloud que você adicionar nesse conector, elas serão criadas lá dentro do ABM com o Apple ID corporativo, né, com e-mail corporativo. E aí o usuário, ele pode usar esse Apple ID corporativo para logar no seu Mac. Então, isso é legal por quê? Porque aí você consegue ter vários controles lá que o ABM oferece. Então, você consegue controlar toda a parte de App Store, disponibilizar aplicativo automaticamente na loja para o usuário. Você evita também o caso de, por exemplo, o usuário usar um Apple ID pessoal e aí a máquina ficar presa naquele Apple ID, ela sempre vai estar com uma conta gerenciada. Então, de fato, quando você desligar o usuário, todos os dispositivos corporativos dele, né, que estejam logados com aquela conta, serão deslogados, né? Então, isso aqui para dispositivo Apple corporativo, seja Mac, iPad, iPhone, etc., é bem legal, tá? É bem importante. Então, o Jump Cloud já tem um conector para isso aqui, já suporta nativamente. O próximo item que nós temos aqui é a parte de radios, né? Então, teve uma atualização, essa aqui é bem recente, acho que tem mais ou menos umas 3 semanas, se eu não me engano, que veio, né, lançou, né, em público para todo mundo,
que é o RadioSec, né, que é o RadSec, né, que eles falam aqui. Basicamente, o que é? Quando a gente abrir aqui a parte de radios, né, eu tenho, por exemplo, aqui com o FortiGate. Eu vou criar um novo aqui, só por conta da secret. Né, você vai ter a configuração e agora você tem essa opção aqui, né, que é Enable Radios, né, over TLS, que é o RadSec. Basicamente, o que é isso aqui? O Radio sem o RadSec, ele usa protocolo UDP. Então, ele não tem a parte de criptografia, né, e integridade. Basicamente, porque ele só manda, né? O UDP, por padrão, né, ele só manda, ele não espera uma resposta. Então, aqui é o protocolo padrão Radios, é a forma que ele funciona. Agora, com o RadioSec, o que você tem? A gente consegue adicionar, que é o Radios over TLS, basicamente, ele troca o tipo de comunicação de UDP para TCP, e aí com essa mudança, né, ele permite que você tenha toda a troca de informação entre o seu servidor Radios e entre o suplicante, né? O suplicante que a gente fala por exemplo, a sua controladora, Wi-Fi, ou o seu cliente Radios ali que está conectado no Jump Cloud. Toda essa comunicação, ela vai ser criptografada por padrão já dentro do protocolo, tá? Então, ela adiciona essa camada de segurança adicional. Então, quando você habilitar, você vai ter que subir aqui, baixar, né, o certificado da Jump Cloud, fazer a troca de certificado entre as ferramentas ali, e aí você também pode ter a opção de marcar que você só vai permitir conexão se estiver usando o RaidSec, tá? Então isso aqui é bem interessante. Muita segurança. Segurança total. Zero Trust absoluto, tá? Então todo o processo lá, AAA do Radios, fica garantido. Accountability, Authentication e Authorization. Tô ainda lembrando da época isso a gente só falou de IAM, cara. Tem a colinha aqui, tá extensa. E tem os dois finais aí agora. Que é de IAM, que é do SaaS, que eu deixei pro finalzinho para falar os dois juntos. Né? Tem mais coisa, eu achei que já tinha. Tem, os dois últimos. Voltando aqui, então, vamos lá. Os dois últimos, né, de SaaS Management. Vamos lá. SaaS Management, né, para quem não sabe, é a parte ali do Jump Cloud para fazer todo o controle de Shadow IT. Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito, a gente tem um webinar somente sobre SaaS Management, tá? Recomendo bastante, porque lá o foco do webinar, né, total, é no SaaS Management, então eu consigo fazer toda a parte de demonstração, né, tem exemplos práticos ali de uso e tudo para vocês de fato verem como funciona. Teve algumas atualizações, né, de lá para cá, já faz alguns meses que a gente fez, mas o funcionamento central está ali, tá? Então recomendo bastante vocês assistirem quem quiser. E aqui, o que a gente tem de novo, tá? Tem 3 coisas, né? Mas eu vou mostrar 2 só. A outra eu vou deixar para o finalzinho, que é o que está chegando, que assim, saiu em GA, saiu ontem, não sei se todo mundo recebeu. Eu vou mostrar agora já, que a gente já finaliza tudo que eu vi. Vou mostrar. Eu tô indeciso. Perfeito. Mas eu acho que todo mundo já recebeu, tá? Provavelmente começou ontem o GA, né? Então provavelmente já chegou nos tênis aí praticamente para todo mundo. Mas se alguém não recebeu, mesma coisa, avisa, a gente consegue habilitar. O que é GA para quem vai ver o nosso corte, Pedro? General Availability. General Availability. Exato. Perfeitamente. Então já está disponível para todo mundo. Vai estar na legenda. E o que a gente tem de novo, tá? O primeiro item é a parte de Security Insights. Eu tenho aqui um exemplo, né, que é um ambiente de demonstração, então eu só tenho 2 aqui exemplos para mostrar para vocês. Mas assim, no ambiente real, isso aqui vai pipocar de informação, tá? De itens assim para vocês darem uma olhada. Eu sugiro bastante, assim, quem não olhou ainda isso, dá uma olhada, porque é bem interessante. Tem muito insight aqui sobre segurança, que às vezes vai até virar um projeto interno para vocês direcionar melhor ali. Questão de uso de aplicação, forma de acesso dessa aplicação no seu ambiente, acesso que essas aplicações SaaS têm nos dados da empresa e etc. Então, forma mais fácil de a gente acessar, tá? Dá para você acessar direto pela aplicação, tá? Ou a gente pode simplesmente clicar aqui, ó. Esse Apps with High Risk ou Out Permissions. E eu tenho 2 exemplos aqui. Eu tenho tanto o Jump Cloud como o Okta, né? Ah, mas Pedro, por que o Jump Cloud, né, tá aqui? Vocês vão entender quando eu mostrar para vocês, né? Por que ele traz dessa forma. E eu tenho o Okta aqui que tem até mais permissões. Vamos usar ele de exemplo aqui. O que eu tenho aqui basicamente, né? O que isso aqui faz, Security Insights?
Ele vai começar principalmente ali, tá com a parte de Google Workspace, 365, se não me engano, tem mais algumas aplicações. E ele vai puxar todas as permissões app-to-app que você tem ali dentro da sua instância, né? Então, no caso aqui é com o Google Workspace, tá? Então, vamos supor, eu vou conectar uma aplicação SaaS que ela faz conversão de PDF. Aí, essa aplicação SaaS, na hora que você vai fazer o upload, ela dá a opção de você fazer o upload de um arquivo direto do seu Google Drive. Aí você fala assim, pô, que facilidade, né, que ela está me oferecendo. Coisa maravilhosa. Vamos usar. Aí você vai lá, clica, ela vai pedir para conectar no Google, vai abrir aquela telinha do Google, né, pedindo para você se autenticar, que é o OAuth, e aí ele vai falar assim, olha, essa aplicação está solicitando acesso de leitura nos seus arquivos do Google Drive, permissão de leitura, de escrita, permissão para ver pastas, share drives e etc. Vamos supor. Aquele monte de permissão que vocês não leem e dão ok, né? Só quem lê é quem é de segurança. Exato. Acho que aí voltou a câmera. Tinha trocado as câmeras. Sim, é a mágica da edição. Perfeito. E então, assim, tudo isso, essas ferramentas, elas vão ganhando permissões que muitas vezes podem trazer risco, né, para a empresa. Então, essa parte aqui do SaaS, ela faz essa descoberta, né, e coloca tudo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a informação que o Okta ele pode visualizar, né, e gerenciar provisionamento de usuário no meu domínio. Pode fazer a mesma coisa com grupos, pode gerenciar licenças, pode gerenciar a delegação, né, de permissão administrativa, e assim vai. Eu tenho várias, né? Então, por exemplo, o Jump Cloud, ele também tem permissões, né, que a gente dá ali dentro do Google. E aí, ele também vai ser marcado, né? Porque são permissões, assim, que elas podem, né, ter um poder de destruição alto, né, dentro do seu Google Workspace. Ela tem um poder muito grande, às vezes de ler arquivo, gerenciar usuário, etc. Nossa, perigoso isso. Que é o caso aqui. Poder de destruição alto. Vai Dragon Ball, né? Mas Nossa. Dá como que é o golpe lá? A Genkidama? Exato, é a Genkidama. Então, ele vai trazer esse insight. Como eu falei, aqui é um ambiente de demonstração, eu tenho só esses dois. Mas você vai no ambiente real, gente, padrão assim, você vai ter muita ferramenta. Vocês podem ver, quem tiver ativo isso aqui, ele já faz a captura, tá? Automático, não precisa fazer nada. E aí vocês já vão conseguir ter uma ideia. E o legal é que por aqui no Jump Cloud, tá? A gente pode clicar e revogar. Tá? Então tem esse ponto bem legal que você pode fazer toda a ação de revogação desses acessos direto aqui pelo Jump Cloud. Tá? Puta, isso daí. Eu recomendo dar uma olhada. Isso é maravilhoso, cara. Na moral, pro dia a dia. Bem poderoso. Assim. Não, aquela porrada de usuário que fica se cadastrando em qualquer aplicação, aí libera todas as permissões para leitura, aí de repente você vai ver lá, tipo, sei lá, o Superhuman tá com permissão para mandar e ler todos os e-mails do seu... Cara, pessoal de segurança... Exatamente. E o próximo item é em relação... Esse aqui é mais simples, né? É o Account Insights dentro da página do usuário. Então, quem tem o SaaS Manager habilitado já viu que, né, que tem essa aba aqui embaixo. Ó, deixa eu abrir um usuário aqui. Eu tenho agora a seção de SaaS Management, né? E aqui ele vai me mostrar já todas as contas que esse usuário usou, né? E as aplicações que ele usou, né? E se esse usuário tem contas compartilhadas. Então, isso aqui você já vê direto no perfil do usuário. É só isso aqui, tá, gente? Mas facilita já, porque você clica aqui em All Accounts, ele já vai trazer né? Vai ir para a página do SaaS Manager com o filtro já do usuário aplicado. Tá? Então, tem essa novidade aqui também. Uma novidade mais visual ali para facilitar filtros. E a última, né, que é o que lançou ontem, que, assim, é bem legal, acho que tinha alguns clientes assim, que a gente estava conversando, já que estava bastante ansioso, né, para quando fosse sair isso aqui, que é a parte de licenças, né. Se vocês lembram, assim, quem usou o SaaS Manager, lembra que você conseguia cadastrar licença, valor e etc. Mas agora tem muito mais coisa, né. Então, vou mostrar bem rapidinho aqui. Mas, agora você tem toda uma... Deixa eu voltar aqui para o overview. Você tem toda uma parte de License Insights aqui, já na frente, que ele vai mostrar quantas licenças no total, tá? Você tem contratada e quantas não estão associadas. Você tem custo, né, dessas licenças. Custo do contrato, né? No caso aqui, é quando ele considera já anual, tá? Aqui, custo estimado mensal. Oportunidade de saving, que é baseado nas licenças que não estão sendo utilizadas.
E aqui agora a gente pode ter uma aba chamada License, tá? A gente consegue abrir ela e ter já uma visão também sobre as licenças, mas o mais legal é isso aqui, ó. A gente consegue abrir o Cloudflare, por exemplo. E agora, tá vendo que eu tenho mais de uma licença, né? Então você consegue ter os tiers de licenciamento aqui cadastrado. Então eu posso vir aqui, ó, Manage License e adicionando. Ah, eu tenho agora um Cloudflare, ZTNA, Security, plano Security, né? Eu tenho 10 licenças desse aqui e o custo dessa licença já é, sei lá, $25, R$ 25,90. Ele já vai atualizar aqui o custo estimado, então a gente vai atualizar para 398, igual ele está sugerindo, pagamento mensal, salvar. E aqui eu também consigo dar um assign, né, da licença, então definir qual grupo de usuário que tem essa licença, tá? Inicialmente, por enquanto, ele não vai mexer nisso direto na ferramenta, tá? Mas vai ser mais visual. Então eu consigo vir aqui e falar assim, ó, essa licença aqui, quem tem é o time de tecnologia, e dá um save. Então eu tenho, dessa licença aqui, eu tenho um usuário de 5 licenças, né? Eu tenho um usuário só usando uma das 5 licenças. Então ele vai fazendo o cálculo aqui automaticamente, tá? De saving que você tem por ferramenta. Então, quem estava esperando isso aqui, agora dá para usar bastante, ter bastante insight sobre savings e etc, né? Para usar de reporte interno. Não, isso é muito legal. Mas eu tenho uma pergunta. Isso tá incluído em qual licença do Jump Cloud, cara? Porque isso é um puta de um recurso. Tem um monte de sistema dedicado a fazer isso aqui, só. E isso daqui é uma das milhares de coisas que você consegue fazer com o Jump Cloud. Isso tá em quais licenças, Pedro? Exato. Isso aqui tá no plano Security, tá? Então, assim, para quem conhece esses planos Jump Cloud, seria o Prime. Para quem, né, Mac Solution, plano Security. Basicamente, é o plano que você tem tanto SaaS Management, como também Conditional Policies, tá? Então, quem já tem Conditional Policies, já considera que você consegue usar ali o SaaS Management, tá? E esse recurso das licenças, do Security Insights, etc., tudo que eu mostrei, tá bom? Excelente. Só aconteceu um negócio aqui. Uhum. Eu fechei o negócio que controla as duas câmeras, então a gente vai ficar nessa câmera aberta aqui durante o tempo. Ah, beleza. Até voltar aqui, tá o software, bom. mas tá tranquilo, tá funcionando. Boa, Tá beleza. sem pânico. Fechou. Vamos lá, a gente vai falar. Tem mais coisa de AM ainda? Não, agora já Não. finalizamos. Agora a gente vai falar Bastante coisa, né? Como eu falei. Muita coisa. Muita novidade. Nossa! Aí voltou o negócio da câmera aqui, então a gente já pode fazer. Só um segundinho. Pra gente ter aqui bonitinho, né? Poxa, algum recurso tão bacana. Então vamos ver. Aqui, voltou? Deixa eu. A câmera aqui, não. Eu vou falando aqui. O que importa é a tela. Um pequeno Pra gente segundo. Output. não Start tomar muito Virtual tempo. Camera. Pronto, já tá resolvido. Olha meu rosto. Que aí a gente Boa. pode continuar então, Pedro. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre IAM. Agora é MDM. MDM, isso. O primeiro item do MDM, tá? Acho que vocês já viram, que é o Asset Management, né? Basicamente, para a gente conseguir gerenciar inventário de dispositivos aqui dentro do Jump Cloud. Ah, mas o Jump Cloud já não fazia inventário do dispositivo? Sim, já fazia inventário. E ele vai continuar fazendo isso. Essa parte do Asset Management é 100% integrada, tá? No inventário ali dos dispositivos que o Jump Cloud gerencia. Então, as informações de lá são trazidas aqui para dentro. Porém, aqui você tem mais opções. Você consegue definir diferentes status. Então, não só se o dispositivo está online ou offline. Você consegue definir se ele está em estoque, se ele está em manutenção, se ele foi enviado, por exemplo, para o suporte da Apple, porque tem Apple Care, se ele está numa assistência técnica, o celular, para trocar a tela. Você consegue criar tudo isso. Você consegue, você cria manualmente, né? Não teria como o sistema detectar automaticamente. É livre. Isso é excelente, porque é o que o Pedro falou, o Jump Cloud meio que já fazia um asset management, né?
Só que não é propriamente um asset management. Você tinha todas as informações do computador, só que tudo que você quisesse pegar, ou você ia por API, digitava e recolhia aquela informação, jogava onde você quer, ou você entrava naquele infinidade de painel, aí um por um dos computadores, via a característica que você quer, e você não tinha uma maneira de anotar nada, ou de colocar uma tag no computador, e agora isso daí vai ter recurso pra caramba. Exato, tipo, esse dispositivo hoje está comigo, ele foi para manutenção, depois que voltou para manutenção, foi para outra pessoa. Então tudo isso vai ficando nesse histórico aqui do lado, tá vendo? Não estão vendo ainda porque eu não troquei. Agora eles estão vendo. Ah, beleza. Então fica nesse histórico aqui do lado, esse histórico recente, né? Ele vai guardando todas as mudanças, né? Tudo que foi feito nesse dispositivo com o tempo, tá? Então você tem aqui o inventário, né? Que o Jump Cloud faz a coleta, você vai continuar normal, tá? Não muda. Algumas informações já são preenchidas aqui automaticamente, mas você tem, por exemplo, informações de compra que você consegue cadastrar por dispositivo. Esse dispositivo eu comprei com fornecedor X, paguei tanto, eu tenho tanto período de garantia. Então, tudo isso você faz aqui. Mas eu queria cadastrar também outras coisas. Você consegue, tá? Pô, Então, dá pra eu cadastrar o Apple Care dos Macs, por exemplo? Comprei dá, o Apple Care, quero colocar o serial do Apple Care lá, consigo cadastrar. isso, exato. Aí você cria um campo chamado de Apple Care, seria o Apple Care, ou uma seção Apple Care e cadastra Cria o todas as campo, informações. coloca lá a data que o Apple Care vai expirar, e você tem controle. Dá para criar um Normal, alerta disso, tá chegando a data, tá? você cria o alerta e aparece. Cara, isso é legal Normal, demais. tá? E assim, computadores não gerenciados pelo Jump Cloud. Quer colocar aqui? Dá também. Acessórios, né? Por exemplo, adaptador, monitor, teclado. Você consegue criar aqui também. Localizações, né? Que são os escritórios. Você também consegue colocar, tá? E além disso, né? Como eu falei, criar os campos, né? Então aqui você define, dá para importar, tá? De outra ferramenta. Definir a moeda padrão que você quer usar dentro aqui do Asset Management. E você consegue editar os campos também, tá? Então tem os campos globais, mas eu tenho os campos também por tipo, né? Então tem por dispositivo. Quero criar um campo novo, que Pô, esse campo vai ser do tipo deixa eu data. fazer uma pergunta fora do script aqui pra você, cara. Um segundinho. Fazer uma perguntinha fora do script. Como que é a parte de permissão de acesso para, por exemplo, eu consigo pegar alguém do meu RH ou do pessoal que cuida dos equipamentos, por exemplo, o pessoal de facilities. Eu quero dar acesso para eles poderem ter acesso a essa parte aqui. Só que eu quero que eles tenham acesso a isso. Essa parte de permissionamento, como é que tá para esse tipo de coisa? Aí teremos novidades sobre. Teremos novidades. Não falarei agora, mas pode guardar essa pergunta para o final. Perfeitamente. Então, Beleza? veja só. Acompanhe as novidades. Vamos lá. O próximo é sobre DDM. A gente está com um espaço curtíssimo de tempo, então, Zé, isso aqui é Tá, com você. vou parar de fazer pergunta. Não, não, pode falar sobre o DDM. A gente vai falar sobre DDM. Deixa eu colocar a câmera então no meu belo rosto. Só um segundinho, tira esse daqui. Não. Ai, meu Deus. Aqui. Eu vou E joga pra acelerar cá. para a gente não atrasar em ninguém. Para ficar um pouco longe, porque tá muito focado. Então, cara, eu queria falar um pouco para vocês sobre o DDM. Eu não sei se está todo mundo familiarizado com isso, porque tá vindo, apesar de estar vindo desde do macOS Tahoe, é um recurso relativamente novo, faz um tempo que está sendo falado, mas não é todo mundo que está familiarizado. O que teve de grande mudança entre o MDM e o DDM? Primeiro que o DDM não vem substituir o MDM, é meio que uma mudança de protocolo, por assim dizer. O que acontece é que o MDM antes ele era uma forma de gerir procedural. Significa que ele manda a instrução para o computador e essa instrução é seguida pelo computador passo a passo. Então, o APNS, que é o servidor da Apple, o Apple Push Notifications, ele vai enviar o perfil de MDM para aquele computador, o computador recebe, sinaliza que recebeu, segue aquelas instruções linha por linha, configura o que tem que fazer. Por exemplo, recebeu um perfil de configuração do FileVault. Tem lá toda a especificação, ele acessa o sistema tal, ele vai falar com tal arquivo, ele vai ativar o FileVault, aí ele chega para o APNS e fala, show, o FileVault está ativado. O problema é que ele fica toda hora, o APNS fica, tá ativado ainda? O computador, show. Tá ativado ainda? Tá show. Tá ativado ainda? Tá show. E, cara, essa comunicação, inclusive, nós já tivemos problema num cliente,
o Pedro está bem familiarizado com esse problema, em que o MDM ficava varrendo tantas vezes aquele computador, ficava solicitando tanto, que o CrowdStrike começava a pesar em cima do computador e querer varrer toda vez o que estava sendo feito ali. Então, isso gerava carga na banda, isso gerava carga no computador, lentidão de processamento, uma porrada de problema. O DDM, ele vem como um upgrade para o MDM, de maneira que o Apple Push Notifications ele vai enviar a declaração do que aquele computador tem que fazer. O computador vai receber aquilo, vai olhar, pô, eu tenho que ativar o FileVault. O computador sabe ativar o FileVault. Ele vai, entra lá no sistema, coloca as strings que precisa, ativa o FileVault, olha para o servidor e fala, tá show, tá ativado o FileVault. E é isso. Qualquer coisa eu te aviso. Ou seja, se tiver uma mudança naquela configuração, o computador proativamente vai avisar o servidor. Se não tiver mudança nenhuma, você pode deixar o computador desligado offline, você pode fazer o que você quiser, não ter nenhuma conexão. Não precisa, ele não vai avisar, porque já foi avisado que mudou. Se mudar de novo, aí ele avisa. Então isso vai diminuir muito a carga de processamento do MDM, ele vai se tornar um processo muito mais leve no computador, muito mais moderno também, e vai possibilitar uma série de coisas que estão sendo implementadas não só na Jump Cloud, mas em todos os maiores players de MDM. Então, eu recomendo todo mundo que estude um pouco todas as novidades e todas as possibilidades que o DDM traz para a gestão de Apple. E, cara, basicamente é isso. Eu acho um negócio bem legal para quem trabalhou anos com gestão de MDM e já viu um monte de problema que isso daí dá. A mudança de paradigma é maravilhosa. E que mais que a gente tem, Pedro? Perfeito. Verdade. O pessoal da produção aqui está avisando. Tem um artigo que, inclusive, está na tela agora. Se vocês quiserem ver mais sobre DDM, é um artigo da própria Jump Cloud. Está em inglês. Em breve a gente vai fazer uma tradução desse artigo e colocar no nosso blog. Por enquanto, vocês podem acessar no link que está aí na tela. E recomendo a leitura, tem bastante informação. Pedro. Vamos lá. Vou só trocar aqui a tela. Aí, beleza, já foi. Vamos lá, então, assim, e só complementando essa parte, né, que isso tem a ver com o Jump Cloud, né? O Jump Cloud ele já está preparado, tá, para o DDM. Então, são pouquíssimos MDMs hoje, né, ferramentas, né, na verdade, não de MDM, de gestão de dispositivos Apple, que estão já suportando e preparadas para isso. Então, o Jump Cloud hoje ele já suporta, tá, toda essa parte. O que vai acontecer é que terão algumas políticas que vão mudar, principalmente, por exemplo, políticas de update para a Apple, né? Então, hoje a Apple ela não tem, assim, não tem muita opção de controle ali de política de update para o usuário, como você tem, por exemplo, no ambiente Microsoft. Na verdade, vai ser uma das não é nem uma correção, mas não é que o MDM não tem muita opção, mas é que muitas vezes essa opção falha, porque uma série de características do sistema, que quantas vezes eu já não mandei para um computador uma política de MDM para atualizar o sistema, eu falo, pô, atualize esse sistema, cara, na sexta-feira. E chega segunda-feira, ninguém atualizou o sistema, ou um atualizou, o outro não. E não tem log disso, você não entende o motivo, é caótico. E não é do. Isso não é da ferramenta. Não, isso é do não é da ferramenta, não é do perfil, é da maneira como funciona o sistema da Apple. E agora, cara, com o DDM, você vai falar, faz o update, o computador vai obedecer. A declaração de gestão do sistema. E é isso. Vai ser maravilhoso. Ela é bonito, mas faz sentido. Pois é. E o Cloud não só está pronto para isso, como, não sei se você ia falar depois, mas vou falar agora. O Jump Cloud, ele, desde o lançamento do novo sistema, ele já está pronto para receber o novo sistema. Tá? Então é day zero, desde o dia zero, o Jump Cloud já está trabalhando com o novo sistema da Apple. Oi? Ahoy? Eu não sei, eu não lembro os nomes. 26, é o macOS 26. Que é o comunicado que a gente mandou para os clientes. Assim, a gente mandou para vocês segurar a atualização e tudo, mas já suporta, né? Desde o primeiro dia. Exatamente. Então, e se você não é cliente Mac Solution, a gente tem que resolver isso aí. O momento é esse. Vem falar com a gente. Então, vamos lá. O próximo item aqui é grupos dinâmicos, né? Baseado em atributos de usuários. Agora sim. Tá. Esse aqui é bem aguardado também. Ele não ficou pro final porque ele já saiu, né? Mas eu não sei se todo mundo já viu. Mas agora a gente consegue... Opa, eu cliquei errado.
em grupos de dispositivo. A gente consegue criar grupos de dispositivo baseado em atributos do usuário que está usando o dispositivo. Então, imagina as possibilidades. O que a gente consegue fazer? A gente consegue ir lá e falar assim, olha, eu quero criar um grupo de dispositivos de todo mundo que está no departamento de marketing. E aí, para esse grupo, né, de máquinas, eu vou colocar o software XYZ. Então, isso agora é possível ser feito. Antes, eu sei que os clientes tinham que fazer isso por API. Então, dava um trabalhinho, né? Então, agora a gente tem isso nativamente. A gente consegue vir aqui. Eu tenho aqui, ó, Device Attributes, né? Tem Device, Sistema Operacional, Arch Family, Vendor e etc. Mas eu tenho atributos, né, do usuário primário. O que é o usuário primário? Eu acho que uns webinars anteriores eu tinha comentado que a JumpCloud tinha implementado isso justamente focando nesse resultado aqui que a gente está vendo hoje. É o quê? Você tem o notebook, se ele tiver um usuário só, aquele usuário ele vai ser o usuário primário, tá? Tem um script para fazer esse atualizar, né, essa informação dentro aí do dispositivo, tá? Se quiser, você pode falar com o nosso time ajuda a executar. Mas basicamente você vai atribuir que quem está usando o notebook, ele é o usuário primário. Se você tiver mais de um usuário, você tem que definir uma pessoa para ser o usuário primário, que é o usuário principal. E basicamente você fala assim, olha, se o usuário primário do dispositivo, ele for do departamento de, por exemplo, de RH, eu vou adicionar o dispositivo desse usuário nesse grupo. Né? E aí vocês já sabem como funciona grupo de dispositivos de cloud, você atribui política, aplicação, comando remoto, etc. Então agora ficou fácil você criar aqueles grupos de dispositivo por departamento, por exemplo, que era um negócio que muito cliente pedia pra gente. Tá? Olha só, então você consegue fazer isso nativamente. Estou propagando no caso Bahia. Agora ficou fácil você criar. Muito bom. Essa é a ideia. Ficou fácil agora. Então, é só você criar as regras. Esse recurso aí gerou uma alegria aqui no chat, que o Wesley já comemorou, o Adriano, muito bom. É isso aí, cara. É novidade atrás de novidade. Vocês já conseguem usar, tá? Isso aqui acho que é bem usual, assim, para fazer um board, principalmente. Quero fazer o onboard da máquina, né, para todo mundo que é do departamento tal. Agora dá para fazer e já preparar, mandar a máquina pronta, né? Então, assim, usem bastante isso aqui, né? E qualquer coisa dá um feedback, né? Como é bem novo isso aqui é bem recente, acho que saiu faz umas 2 semanas. Pois avisa a gente também. Usem e abusem. Tá? O próximo item aqui era sobre, eu até vou pular ele, tá? Que era você definir o usuário primário do dispositivo, eu já comentei com vocês. A gente tem um que é bem rápido aqui, sobre você anexar comandos remotos, tá? No dispositivo. Desculpa, você aumentar, né? Ou conseguir adicionar anexos maiores dentro de comandos remotos. Antes era 1 mega, agora você consegue adicionar até 150 megas, se eu não me engano. Que é essa parte aqui, isso que ajuda bastante para você fazer deploy de aplicação e etc. Veja bem. Antes era 1 mega e agora são 150 megas, é isso? É isso, por comando remoto. A mudança de 150 vezes na capacidade, excelente. Exato. Incrível. Outra novidade, catálogo para macOS, tá? Então a gente também tem dentro de Software Management o catálogo aqui para aplicações Apple, tá? Da própria Jump Cloud. Antes tinha só para Windows, agora você também tem essa opção para Mac. Rapidamente também, suporte para Windows ARM e Windows Server 2025, então o Jump Cloud já suporta, tá? Graças a Deus. Isso aqui é legal, vocês já conseguem usar. Política para Self-Service Account. Basicamente, imagina que você tem ali uma máquina que ela é máquina rotativa, né? Então a pessoa precisa vir criar o seu usuário rapidamente na máquina. Então, com essa política você consegue fazer isso. Você consegue definir se ela vai poder criar um usuário só, 2 usuários, ou vai poder criar N usuários, né, de forma indefinida ali da quantidade. Se depois, por exemplo, se depois que ela tirar o usuário, qual ação que vai tomar. Então, tudo isso é na política, tá? Inicialmente, você tem essa opção para Windows, principalmente. Nós temos várias políticas, tá? Isso aqui eu tenho comentado com alguns clientes. Políticas de MDM para Windows, ela, assim, traz muito mais flexibilidade, tá? Das políticas tradicionais, que mexem são as famosas GPOs ali. E você pode ver as políticas clicando aqui no filter e filtrar aqui embaixo, ó, Policy Type por MDM. Então a gente tem 12 políticas já, fora a política customizada, tá? De MDM, focada em MDM. Então, por exemplo, a gente tem um agora para instalar a extensão do Edge,
você programar reinicialização da máquina, tá? Isso é bem legal, essa informação fica dentro do dispositivo. Você conseguir limpar arquivo temporário automaticamente da máquina, via uma política que é essa Storage Sense aqui. Então tem bastante opção, tem política para você bloquear a aplicação dentro do próprio Windows, então o próprio sistema bloqueia execução de certas extensões, certas aplicações, então é bem legal, dá uma explorada nisso aqui, tá? Que ela traz bastante flexibilidade, às vezes você está quebrando a cabeça para fazer isso via GPO, chave de registro, e é muito mais fácil fazer via política de MDM, tá? E aí agora a gente vai para a última parte aqui do que lançou, que é a parte do admin, tá? Então acho que um item que muitos de vocês já viram é a parte de reports. Acho que quem não acessou, recomendo bastante acessar, porque assim, mudou muito, tá? Muito mesmo, assim, de como era antes. Então vale a pena você vir aqui, acessar e dar uma boa explorada, mexer nos reports, criar o seu próprio report, porque antes assim, se quem lembrar como era antes, você clicava, ele gerava um report, né, com os campos pré-definidos. Aí você exportava uma planilha para conseguir visualizar. Agora você tem tanto pré-visualização do report aqui dentro, deixa eu clicar em um para ele carregando. Então ele vai carregar as primeiras 500 linhas, tá? Aqui ele vai carregar todos, porque eu tenho pouco dispositivo, mas ele carrega as 500 primeiras linhas do report. E ele permite toda uma granularidade aqui, tanto para colunas que você quer visualizar no seu report, então eu tenho 99 colunas para adicionar nesse report aqui, por exemplo, tá? E você pode só... Acho que tá, né? 99. acho que é o Tá bom. suficiente. E aí você pode aplicar, né? Ele vai aparecer as colunas ali. Você pode salvar, né? Fazer o download, né? Em CSV e JSON e salvar como uma visualização sua, né? Que é um report seu, personalizado. Tá? Então vocês não precisam se prender também ao report que está aqui. Vocês podem usar um de base e formar o seu report próprio. Tá? E aqui, além disso, você tem os filtros, né? Que são importantes para relatório. Então você consegue usar tanto os filtros que estão aqui, que são filtros mais simples, como também usar filtros com condições, né? De se inicia com, termina com, não contém, contém, igual a, não igual a. Então você consegue, tem várias opções e vários filtros, né? Estou passando aqui bem rapidinho para vocês só terem uma ideia. Fora esses filtros aqui em cima, tá? Que vocês conseguem adicionar também outros. Então esses filtros vão mudando, tá? De acordo com o report, só para ficar claro. Então explora bastante isso aqui. Gera os seus reports. Aqui tem report para inventário de software, por exemplo, é um negócio que também tinha bastante cliente que pedia. Dá para você criar aqui, fazer filtro, exportar. Tá? Aqui, ó, os reports salvos, quando você salvar, né, a visualização, ele vai ficar gravado aqui. Então, explora bastante essa parte, eu acho que vale super a pena. Eu tenho aqui também a parte para notificação de webhook. Isso é bom, hein? É legal. Isso é legal pra caramba. Basicamente, assim, algumas funcionalidades já têm suporte, tá, para o webhook. Não são todas ainda, mas a ideia é todas suportarem já o webhook. Basicamente, O que você tem hoje de suporte para o webhook? Você tem o que eu vou mostrar. Um do que eu vou mostrar já suporta, mas a parte de alertas já suporta também. Tem a parte... Aí tem mais um que eu não me lembro agora. O que era? Os alertas, né? A parte de reportes ainda não tem, mas vai suportar também. Quando sair um report novo, ele vai te notificar. E talvez, acho que mais algum, que eu não estou lembrando agora. Mas assim, a ideia é tudo que vai emitir uma notificação, você vai poder usar, né, o webhook. Então, basicamente, você configura, eu quero, toda vez que acontecer tal coisa, eu quero mandar uma notificação para o meu Slack, para o meu Microsoft Teams. Nossa, por favor. Para algum outro lugar, para o meu, sei lá, para o meu N8N que está fazendo uma automação X e fica escutando para receber uma webhook. Vai dar para você usar o Jump Cloud vai mandar tudo para lá, tá? Então você pode explorar aqui, clicando aqui, ó, em Settings, Notification Channels, o webhook e criar o seu próprio, tá? Então, esse aqui também é bem legal. E por último, né, do que já lançou, é a parte de IA, tá? Vocês precisam habilitar, tá? Antes de mostrar, vem aqui, ó, em Features, habilita, pelo menos esse primeiro aqui. Esse aqui é algo mais avançado para você usar seu próprio servidor e etc. Mas você pode... A frase do ano, né? Temos IA. Exato. É o que faltava. Nossa! Mas assim, é bem legal, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que até acho que tá salvo aqui. Vamos, por exemplo, na página de Users. A gente pode pesquisar qualquer coisa aqui dentro do Jump Cloud com a IA.
Então eu deixei alguns exemplos aqui. Eu quero listar dispositivos que não tenham políticas aplicadas. Opa, cliquei fora. Dispositivos que não tenham políticas aplicadas. Ele vai começar a buscar dentro do Jump Cloud, ele mostra aqui o filtro que ele está fazendo, e aqui embaixo ele vai trazer exatamente o que eu pedi para ele listar, que são dispositivos que têm políticas que não foram aplicadas por qualquer motivo que seja. Então ele trouxe aqui tanto o dispositivo, o nome da política e o está completado, assim, né, o deploy dela. Então você tem aqui de todos. Eu quero também buscar aqui rapidamente quantos dispositivos tem o Zscaler, por exemplo. Eu usei isso aqui numa instância de outro cliente, instalado. Aqui eu não tenho, tá? Nenhum, então ele vai me trazer 0. Mas, por exemplo, você quer uma informação rápida, quantos tem instalado? Você pode simplesmente perguntar. Ela mostra todo o processo aqui, que ela vai varrer, né, na parte ali de software, pelo software name, conter, Zscaler, etc. Então, vocês podem ir fazendo esses filtros. Quantos usuários eu tenho no departamento de RH? Aí você pode pesquisar, ele vai trazer. Pedro, por que você está pesquisando em inglês? Inicialmente a Jump Cloud falou que o suporte, assim, mais garantido de você obter uma resposta mais assertiva é em inglês por enquanto, tá? Depois vai ser expandido para os outros idiomas, igual você já conhece aí de Gemini, GPT, que suporta múltiplos idiomas, tá? Mas inicialmente a Jump Cloud recomendou usar o inglês por enquanto, tá? Então vocês podem fazer nas perguntas, elas vão ficando salvas aqui, tá? Então recomendo vocês darem uma explorada, é bem legal isso aqui, às vezes você precisa sempre de uma informação rápida, você monta o seu prompt aqui, pergunta, ele sempre vai trazer rápido, tá? Tanto de how many, que ele só vai mostrar o número, você pede para listar, você pode perguntar sobre configuração, por exemplo, preciso configurar uma política de criptografia, como eu faço isso no Jump Cloud? Ele vai te dar um passo a passo, então tem essa parte também, tá? Então não é só para ficar pesquisando, você pode fazer pergunta para ele também para ver como faz a configuração. Pode, sobre o Jump Cloud, exato. Ele mostra um passo a passo, tudo, como configurar dentro da sua instância. Isso é sensacional. É bem legal, assim, gente. Então, a IA não está sendo usada à toa, né? Não é só a palavra bonita, não está sendo bem utilizado. E esse aqui está em todos os planos, tá? Então, você usa, tem licença só de MDM, só de AM, licença inicial, licença a mais braba de todas, né? Security, tudo. Gente, vocês conseguem usar. Tá? Então, a mesma coisa do Reports. Dá uma explorada, dá uma brincada com isso aqui, que é bem legal. E aí, vamos para a parte final aqui. A gente acha que vai atrasar uns 5 minutinhos, gente, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. O primeiro item eu não consigo mostrar para vocês ainda, mas eu consigo dar detalhes. É um negócio que vocês pediram muito, assim, muito. Vou dar até zoom, hein? Acho que, nossa, faz muito tempo que vocês estão pedindo isso. Lembra quando você quer criar aqui um administrador? Aí você fala assim, putz, eu queria criar aquele administrador. Olha no olho das pessoas ali, olha na câmera. Olha lá. Eu queria criar aquele administrador para ele poder, sei lá, gerenciar só dispositivos. Agora vai dar pra fazer isso. Queria criar um administrador para gerenciar SSO. Pô, você vai conseguir fazer isso. Vem report, SaaS Management. Olha, uma salva de palmas pro Jump Cloud. Incrível. Você perguntou né, da parte de inventário ali? Vai dar, tá? Eu tenho... Amém, Amanda! Amém! Então, assim, eu não tenho muitos detalhes agora que eu consiga passar para vocês, né? Mas está chegando, tá? A gente, em algumas semanas, vai receber um preview aí privado aqui na Mac Solution, então a gente vai já avaliar tudo, validar algumas coisas junto do time ali da Jump Cloud. E aí, assim que a gente tiver mais informações, vocês vão ficar sabendo. Vocês vão ser os primeiros a saber, tá? Na verdade, não, a gente vai saber primeiro, aí a gente... depois a gente serão os primeiros. Vou ser justo. E aí, eu sei que alguns clientes já têm alguns casos de uso específicos, e aí a gente com certeza vai entrar em contato para ativar e vocês poderem ir testando, já usando antes do lançamento oficial. Beleza? Então essa é a primeira novidade, spoiler aí total, acho que isso aí não apareceu em nada. Webinar da Jump Cloud. Exclusividade. Só aqui. Aqui é Mac Solution, rapaz. E próxima novidade aqui, ó. Eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu só fazer o login, porque vocês verem como é confidencial essa informação, é restrita. Eu tenho que acessar o outro tenant com uma outra conta para conseguir mostrar para vocês. Olha que secreto, cara. Eu não tenho nesse aqui que todo mundo visualiza, mas vamos lá.
rapidinho, deixa eu só logar aqui. Eu deixei logado, mas como eu fui apresentando, ele deu timeout ali da minha sessão. Olha que zoom bonito. Ó. Olha esse Eu bigodinho. nem vou imaginar como que tá. Vamos lá, eu vou mudar o compartilhamento para cá, para conseguir mostrar para vocês. Eu vou mostrar bem rápido, tá? Mas aí, se alguém quiser explorar um pouquinho mais isso aqui, também entre em contato que a gente pode marcar uma reunião específica, tá? Eu vou tirar o compartilhamento e vou colocar para compartilhar de novo, porque eu preciso do outro navegador aqui. Esse aqui. Deixa eu jogar aqui pro lado. Beleza, já tá aí, vocês já estão vendo, né? O que é, gente? Olho no lance! Esse aqui é bem legal, é a parte do Access Requests, né, no Jump Cloud. Basicamente, lembra quando vários clientes assim perguntaram, mas se o usuário precisar de um acesso, solicitar um acesso, o JumpCloud tem um portal para fazer isso? Consegue fazer isso de alguma forma? E agora vai dar para fazer isso, tá? Então, basicamente, a gente vai conseguir, você administrador, né, vai conseguir criar workflows, né, de acesso para o usuário. Vindo aqui, né, deixa ele carregar ali, você vai conseguir tanto adicionar um novo workflow, falar assim, olha, esse workflow aqui é para acesso na conta AWS, né? Deixa eu abrir um que eu já tenho configurado, que é mais fácil para mostrar para vocês. Então eu tenho um aqui, ó, que ele chama AWS Conta Security, né, admin, nessa conta. E aqui ele tem uma descrição, né, que vai aparecer para o usuário. Quando esse workflow for concluído, quem que vai, onde que eu vou adicionar esse usuário? Qual o grupo de acesso? Olha, eu vou adicionar esse usuário no grupo aqui SSO AWS SecOps. Quem pode ver esse workflow, ou seja, quem pode solicitar esse acesso específico? É o time de SecOps e Webner, né? Que são grupos de usuários, tá? São grupos de usuários do Jump Cloud. Qual que é o tipo de aprovação? Aqui eu tenho tanto aprovação automática, ou seja, a pessoa solicitou, foi aprovado automaticamente, ninguém precisa mexer em nada, nem o administrador, nem aprovadores, nem nada, tá? Vai sozinho. Ou eu tenho a manual. Ah, Pedro, mas manual quer dizer que eu vou ter que ir lá e ficar aprovando o acesso, eu, o administrador? Não, não é bem assim. Quer dizer que você constrói o seu fluxo de aprovação, né? Então, Approver Type aqui eu tenho o administrador, que aí sim é você, administrador de cloud, que teria que aprovar. Porém, a gente tem a opção, por exemplo, do manager dessa pessoa aprovar o acesso. Ah, quem é o manager, já que eu não consigo selecionar? Ele vai puxar, né, do atributo manager dentro do usuário. Ah, mas eu preciso de outra pessoa aprovar. Eu preciso que o owner da ferramenta aprove. Ah, o owner dessa ferramenta é esse usuário teste 1 aqui. Ele vai aprovar. Então, o manager tem que aprovar e o owner. Beleza. Mas eu tenho um grupo de usuários também, né, que ele tem que aprovar também. Então, eu tenho o grupo aqui de SecOps. Cadê? O grupo de SecOps tem que aprovar. Ah, mas o grupo de SecOps tem 30 pessoas, os 30 tem que aprovar? Não. Eu posso tanto deixar assim, ou eu posso marcar que todo mundo vai ter que aprovar, né? Mas o Lucas, agora tirou onda. O Lucas no chat aí. Cara, o negócio é bom. Agora ficou legal. E aqui você tem tanto para, pelo menos uma pessoa tem que aprovar, um deles, né, tem que aprovar. Todo mundo tem que aprovar, em qualquer ordem, tá? Ou seja, todo mundo recebe ao mesmo tempo o aviso ali. Ou todos os aprovadores, e na sequência que você definiu aqui. Então, primeiro vai ser o Request Manager, ele aprova. Depois vai para o Resource Owner, aí ele aprova. Aí depois o pessoal do grupo, né, vai receber a notificação lá para aprovar. Onde que a notificação chega por enquanto? Só por e-mail, tá? Ah, mas eu queria mandar no Slack. Vai ter isso nativo, tá? Vai ter integração no Slack nativa. Você não vai precisar, sei lá, codar, nem nada assim, tá? Vai ter nativo dentro do Jump Cloud. Isso é bem verdade, que a gente até consegue ver aqui, ó. Olha que legal, deixa ele abrir a parte aqui de configurações. Olha que legal! Ele tem já ali o íconezinho do Slack, que basicamente vai ser só você ativar. Claro, vai pedir para você fazer a conexão, mas olha, já está aqui, ó, Slack Notifications. O usuário vai receber notificação que ele tem, né, uma solicitação para aprovar, ele clica, vai lá para aprovação e aprova. Tá? Mas eu quero automatizar de outra forma.
você tem webhooks. Então, as webhooks já estão disponíveis aqui. Então, toda vez que alguém solicitar acesso, toda vez que alguém aprovar, que todo mundo foi concluído um processo de aprovação e todo mundo receber e a pessoa concedeu acesso, tudo isso por etapas você consegue mandar webhook e automatizar o processo de notificação, tá? Então, o usuário, ele solicita pelo portal do usuário o acesso e os aprovadores aprovam pelo portal do usuário. Assim que for aprovado, automaticamente a ferramenta aparece lá para ele, tá? Então, essa era a grande novidade. Tem mais alguns detalhes aqui, mas não vai dar tempo da gente falar tudo. Talvez no futuro, quando lançar, a gente pode fazer um webinar específico sobre isso, que entra muito na parte de governança, etc, tá? Mas esses eram os dois grandes spoilers para vocês. A parte do Access Request não está em GA ainda, mas eu sei que tem muito cliente pedindo isso aqui. A gente conversa assim semanalmente com clientes, tanto de base como novos clientes que pedem isso aqui. Então a gente falou, vamos contar para o pessoal, vamos, né, assim, mostrar o que está vindo e tudo, para o pessoal não ficar essa ansiedade, né, pela funcionalidade e ver que de fato, né, tá chegando aí para vocês, tá? Então isso aqui está nos próximos meses já. Posso tirar o seu compartilhamento de tela daqui? Pode. Finalizamos, gente. Então a gente finalizou agora, tá? Essas foram as novidades que a gente queria trazer para vocês. Agora eu vou ler algumas das perguntas que vocês fizeram. Eu tô vendo aqui que tem 7 perguntas, eu não olhei elas ainda, mas tem uma coisa no chat que o Rodrigo Nascimento mandou que eu achei interessante, cara. Eu deixei para falar agora na parte de perguntas, já que a gente estava no final. Ele falou assim: ia ser interessante também se desse para colocar uma aprovação temporária ou uma forma de remover automaticamente depois de X tempo, para acessos mais críticos não terem o acesso definitivo e esquecer de remover depois. Puta, isso não é algo que dá para fazer agora, certo? Agora, você usou a palavra correta. Porque a gente já tem a confirmação que isso está vindo já. Ah, então já foi dito para próximos quarters já tá aí já. Olha aí, Rodrigo, então tá tranquilo, os caras te ouviram no futuro. Exato. Sim. Não só isso, tem mais algumas 3 funcionalidades bem bacanas que vai vir nos próximos quarters já, tá? Assim que for lançado, isso aqui já vai começar assim, já vai começar a ser implementado, provavelmente em private preview, e aí depois para o público de novo, mas isso aí já está confirmado, tá pelo próprio time de produto da Jump Cloud. Maravilhoso. E queria deixar claro aqui para vocês também que estão acompanhando, tem 35 pessoas ainda e vai ter mais gente assistindo os cortes. Esse programa é o primeiro de uma série que a gente vai fazer. Todo final de trimestre a gente vai fazer um apanhado das novidades daquele trimestre. Então fica de olho nas redes da Mac Solution, fica de olho no site, fica de olho no Slack se você for cliente nosso, que a gente vai sempre comunicar por lá. Tem o webinar toda a última sexta-feira do mês e o último mês do trimestre, do quarter, vai ser um apanhado das novidades do Jump Cloud. Tá beleza? Então vamos para as perguntas. Aqui, vamos até fazer uma jogada aqui, ó. Jogo para cá, jogo para cá. Cadê? E jogo um pouquinho mais distante. Dá para vocês verem que eu estou ligeiramente calvo, mas não tem problema. Vamos olhar as perguntas aqui, então. Primeira pergunta, senhor Pedro, boa tarde. Como as admin custom roles vão reforçar a segurança e o princípio de privilégio mínimo em ambientes grandes? Nossa, pergunta elaborado, hein? Elaborada. Valeu, Bruno. Vamos responder essa pergunta. Vai lá, Pedro. Assim, acho que hoje, como você tem você não consegue restringir exatamente ali as permissões, né, dentro do Jump Cloud de forma muito granular, né, isso acaba, né, dando margem, assim, para alguém, às vezes mal intencionado, né, cometer alguma coisa. Então, se você quer implementar um controle de governança maior dentro da sua instância Jump Cloud, né, você quer segregar funções para times diferentes, etc., tudo isso vai ser possível, né, via as roles customizadas, né. Então, inicialmente, você vai ter ali já algumas customizações, mas eu sei que a customização no futuro ela pretende chegar até no nível ali dos endpoints de API. Que aí, assim, quem acessar a documentação de API do Jump Cloud vai ver que tem muitos endpoints, um para edição, um para atualização, um para, né, cada função. Então a ideia é no futuro chegar nesse ponto. E aí realmente você vai conseguir chegar ali na questão de implementar de fato o Zero Trust dentro do Jump Cloud e essa questão de mínimo privilégio também. Tá? Excelente, maravilha. Opa, caramba, que foco na minha cara. Então, cara, o Henderson, inclusive, um abraço, Henderson. Faz tempo que a gente não se fala.
O Henderson ele fez algumas perguntas aqui. Eu vou pegar essa sobre IA. Nossa, sumiu que começou a chegar mais coisa. Cadê? Ah, você colocou aqui. Beleza, pode ser. Beleza, é que ele faz uma pergunta antes sobre gerenciamento de Mac, mas aí ele continua aqui, ainda sobre gerenciamento de Mac, de apps no Mac. Por que não temos o app do Password Manager da Jump Cloud no gerenciamento ao invés de um script para instalação ou update? Excelente pergunta, não Pedro. Temos o app. Por quê? Tá. Eu imagino que seja um app para instalar via software management, eu acho. Eu acho que é isso, tá? Assim, não posso contar muitas novidades, assim, não dá muito spoiler sobre isso, mas terão algumas mudanças muito boas em relação ao Password Manager, que eu tenho certeza que esse item será endereçado, tá? Será resolvido. Serão mudanças, assim, que alguns de vocês que usam mais o Password Manager no dia a dia já passaram para a gente, também estão esperando, assim, que aconteça a mudança em algum momento. E o que eu consigo dizer é que ela está até mais próxima do que parece. Tá? Olha só. Então vai ter uma mega mudança aí nos próximos meses do Password Manager, tá? Junto ali com o time de PAN e etc. Vai ficar dentro, tá, do Password, não vai mudar em relação a isso de licenciamento, mas terá uma mudança bem legal. Assim, eu já tenho alguns spoilers, não posso falar, mas isso vai ser endereçado, tá? Toda essa parte sobre instalação, apps relacionada ao Password Manager vai ter uma grande mudança. Maravilha. E vou fazer aqui, porque a gente já passou 10 minutos do horário, eu vou responder essa última pergunta. Eu não vou, não, Pedro vai responder. Sobre o recurso de IA, as informações retornadas ficam restritas ao escopo da nossa organização? Ah, boa pergunta. Sim, sim. Fica dentro da org, tá? Inclusive, aquela parte do MCP Server, você pode usar, ela tem uma relação com isso, tá? Eu recomendo você abrir ali a documentação, é bem explicadinho essa parte também, sobre você usar o seu próprio servidor para fazer algumas automações usando a apropriada Jump Cloud, mas sim, fica restrito dentro da sua instância, tá? Inclusive, na documentação sobre a parte de IA da Jump Cloud, isso é bem destacado, tá? Sobre essa parte de privacidade, etc. Muito legal. Então foi isso, gente. Queria agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que dos episódios que a gente fez do chat com vocês, esse foi o que vocês mais interagiram no chat. Eu queria agradecer imensamente. É muito legal. A ideia do chat com vocês é de fato ser um chat com vocês. A gente quer conversar com você que é cliente, com você que não é cliente, com você que não conhecia o Jump Cloud e ficou conhecendo agora. A gente vai trazer muita coisa para vocês. Todo mês a gente traz algum conteúdo novo. Às vezes só o Pedro, às vezes nós dois. A gente está querendo trazer alguns entrevistados também. Então, se você está assistindo e você tem interesse em sentar aqui, conversar comigo, conversar com o Pedro, trazer a sua visão sobre o Jump Cloud, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o Pedro, manda uma mensagem para o Bruno, que a gente pode agendar, a gente marca, a gente troca uma ideia aqui bem legal. Queria agradecer a presença dos 34 espectadores, 33 agora saiu alguém, 33 espectadores que se mantiveram até agora. Obrigado de coração. Mês que vem a gente se vê de novo. Pedro, quer mandar uma mensagem? Quer mandar uma mensagem para sua mãe, para Xuxa? Acho que para Xuxa. Né? Então, beijo para Xuxa também. Boa tarde para vocês. Muito obrigado, pessoal. Só agradecer mesmo. Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa tarde, bom trabalho.